E uma delas é se eu tenho, às vezes, paciência ainda de ler e de ouvir muitos comentários muito machistas em relação ao meu trabalho. E eu acho que a Ana Thaís, por exemplo, que você citou, e que é minha amiga, eu conheço, a Ana sofre super com isso, com muitos comentários assim muito baixos em relação ao trabalho dela. E se um homem falasse as mesmas coisas que ela fala, os comentários não seriam naquele nível. Eu te confesso que eu não sei se eu tenho estômago para um dia me tornar comentarista e ouvir tudo isso. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho de uma jornalista. Ela queria fazer educação física, mas prestou vestibular e não passou. Acabou fazendo jornalismo por incentivo do pai e seu primeiro contato com o futebol já foi como estagiária no Grêmio. Depois dessa oportunidade, não parou mais. Passou pela Band e hoje está no Esporte Interativo. Ela já cobriu 4 finais de Liga dos Campeões. Tá bom? Ou vocês querem mais? Bom, hoje o Vamos Pro Jogo recebe Tainá Espinosa. Tainá, seja bem-vinda ao Vamos Pro Jogo. Muito obrigada por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente, viu? Carol, tu quase sabe mais da minha história do que eu mesma. Trouxe vários detalhes aí, tá? Na apresentação, na abertura. É tudo isso mesmo. E eu que agradeço o convite. Eu acho sempre muito... Sei lá, eu acho meio louco, sabe? Esse negócio assim, das pessoas me convidarem para dar entrevista. Ainda não é um negócio que eu me acostumei muito, não. Mas estou aqui super disposta a conversar com vocês sobre o que vocês quiserem que a gente bata esse papo aqui. Legal. A sua história me chamou muita atenção, porque a gente tem uma história um pouco parecida, viu? Eu também prestei vestibular para educação física, só que eu passei e chegou na hora eu decidi não ir, decidi fazer cursinho e ir para o jornalismo mesmo. Me identifiquei muito com a sua história. Mas eu queria começar a falar um pouquinho pelo seu momento atual. Você trabalha com um esporte, mas fala basicamente ou mais sobre o futebol europeu. Queria saber se antes de você começar realmente a trabalhar, lá quando você só acompanhava futebol, se você já tinha esse interesse pelo futebol europeu, ou se ele veio mesmo depois que você começou a trabalhar como jornalista. Eu acho que ele aumentou muito, com futebol internacional especificamente. Eu acho que ele aumentou muito depois que eu comecei a trabalhar com isso. Eu, né, tinha um programa só sobre futebol internacional, assim, então eu passava finais de semana vendo o jogo. Aí não bastava só ver jogo do futebol brasileiro, eu tinha que ver jogo de futebol internacional. Então, às vezes era, sei lá, 9 da manhã eu começo o primeiro jogo até o último jogo do futebol brasileiro, que aí às vezes vai até 11 da noite, né? Tipo, sábado da noite tinha jogo às vezes. Então, de futebol internacional, eu vou te dizer quando eu começo a assistir mais futebol internacional. Que eu, assim, agora acho que foi a primeira vez que me perguntaram isso até. E aí eu tô precisando pensar para conseguir chegar na conclusão. Mas eu acho que foi quando o Ronaldinho Gaúcho foi para o futebol europeu, e aí ele sai para o Paris Saint-Germain, né, depois que ele vai para o Barcelona. E aí eu acho que nesse período, assim, eu sou uma super admiradora, né, do futebol do Ronaldinho Gaúcho, e eu acho que nesse período eu passei a acompanhar mais futebol europeu. Tanto e aí eu, assim, a partir daí eu acho que eu já começo a acompanhar bem mais, que no meu convite lá de formatura da faculdade tinha o nosso sonho de cobertura. O convite, cada aluno tinha o seu sonho de cobertura, cada formando. E o meu sonho de cobertura era cobrir uma final de Liga dos Campeões. E isso a gente está falando de 2011, eu acho que eu me formei. Então, não, nem lembro quando eu me formei. Mas é por ali, 2011 ou 2012. Acho que 2011. Então, ali eu já acompanhava, assim, bastante futebol internacional, mas sem dúvida, assim, acompanhar mais, conhecer mais a história desses times e tal, certamente foi depois de começar a trabalhar com isso. Certo, Tainá, pegando até carona nessa pergunta da Carol, né? Você é reconhecidamente a mulher, a voz feminina da Champions no Brasil,
né? E você, inclusive, comenta, mas você comenta mais no pré-jogo, no intervalo e no pós-jogo. Eu queria saber se você tem um sonho de ser uma comentarista ali do jogo mesmo, né? Se você trabalha pensando nisso, por exemplo, como a Thaís Matos faz alguns jogos no Sport TV. E se você tem esse sonho de ser essa comentarista, de estar ali na cabine, do lado do narrador e tal, você acha que falta alguma coisa para você chegar a ser essa comentarista? Talvez estudar um pouco de tática, ou estudar qualquer outra coisa que seja exigido dos comentaristas, e aproveitando até se você já tem esse contato com tática, né? Porque você é sobrinha, né, de um ex-técnico de futebol que infelizmente faleceu há pouco tempo, o Valdir, e você é irmã de um técnico, né, do Caco Espinosa. Então, você chegou a trocar ideia com ele? Você troca ideia com seu irmão sobre tática, sobre essas coisas? Muito. Eu conversava muito com o meu tio sobre isso, assim, há bastante tempo, na verdade. Meu tio tinha várias ideias de várias coisas que acontecem hoje, que ele via, assim, lá atrás, né, antigamente, já acontecendo com outros nomes, de uma outra forma, mas que tem, assim, muita inspiração, né, do que acontece hoje, tem lá de trás. E acho que isso vários técnicos dizem muito, então eu falava muito com meu tio sobre isso. Meu irmão, a gente tem, acho que como todo mundo, né, existe o grupo da família e existe um grupo mais reduzido. E o grupo mais reduzido é eu, meu pai, o meu irmão e o meu cunhado, que jogou futsal também. Então, nós 4 temos um grupo de futebol. E aí a gente comenta ali, tipo, ontem teve o jogo do Barcelona, a gente comenta lá, golaço do Barcelona, tá, tá, tá. Então, assim, a gente tem esse papo, essa conversa, certamente. O meu irmão tinha também, fazia assim alguns vídeos para explicar um pouquinho para as pessoas da tática, por exemplo, durante a Copa do Mundo. Ele fez alguns vídeos que a gente fazia no YouTube e tal, para entender, e eu tenho essa vontade. Eu gosto de entender essa tática, gosto de enxergar isso no jogo. E uma das coisas que eu mais gostava, assim, sendo repórter, era ir pro treino e ver exatamente o que é treinado e saber que aquilo estava se refletindo em campo. Aquilo era muito encantador, assim, para mim. Eu lembro muito de conseguir acompanhar coisas do Tite, por exemplo, e até coisas do Celso Rotti, que sim, eu acho um bom técnico, que aqui no Sul estava toda hora, né, em Grêmio Internacional, então eu acompanhei muitos treinos do Celso Rotti. E vi várias vezes o que ele fazia no treino acontecer em campo. Então eu gosto disso, eu tenho essa curiosidade. Não tenho vontade de me tornar especialista nisso, que eu acho que a gente tem alguns colegas que são especialistas nisso, tipo Renato Rodrigues, da ESPN. É um cara especialista em tática, o cara trabalhou dentro do Corinthians justamente com isso, né, com essa leitura. Eu não sei se tenho vontade de me tornar comentarista assim, vou te falar. Não sei, Vinícius. Acho que não. De jogo, assim, eu acho que eu já tive essa vontade. Não sei se tenho essa vontade e vou te dizer que vocês estão me pegando num momento específico, que é um momento que eu tenho me questionado, assim, sobre várias coisas. E uma delas é se eu tenho, às vezes, paciência ainda de ler e de ouvir muitos comentários muito machistas em relação ao meu trabalho. E eu acho que a Ana Thaís, por exemplo, que você citou e que é minha amiga, eu conheço, a Ana sofre super com isso, com muitos comentários assim muito baixos em relação ao trabalho dela. E se um homem falasse as mesmas coisas que ela fala, os comentários não seriam naquele nível. Eu te confesso que eu não sei se eu tenho estômago para um dia me tornar comentarista e ouvir tudo isso. Não, nesse momento, assim, eu não tenho esse pensamento. Tainá, até tocando nesse assunto, né, que você citou do machismo, o meio do jornalismo esportivo, do esporte em si, ele sempre foi muito machista. Dificilmente a gente viu um programa, que nem a gente está fazendo agora, de ter 2 homens e 2 mulheres, mas graças a Deus está ficando cada vez mais natural, né, entre a gente. E eu queria saber de você, porque você é pioneira nisso, né, como Ana Thaís Matos e outras, e aí vocês quebraram barreiras e abre espaço para quem está vindo ter a vida um pouco mais facilitada, né? Que aí o povo já aceita melhor.
Eu queria saber se você teve alguma referência, já que hoje você é referência para as próximas gerações, se teve quem foram essas referências, né? Quem são essas referências para você. E nesse caso, você acabou de citar que o peso, né, dos comentários quando é mulher pesa muito mais. Né? Como que você reage a tudo isso? Porque hoje a internet é um boom, todo mundo vem e fala, solta suas grosserias e a gente tem que acabar aceitando basicamente isso. Total. Referências. Eu sou muito ruim com isso, vou dizer para vocês. Eu não sou uma pessoa assim de ídolo, de referência, uma pessoa que eu me espelho. Eu não sou assim com nada, na verdade. Eu, assim, gosto muito, por exemplo, da Glenda. Espera só um minutinho. Klopp, o que você tá fazendo? Desculpa, o Klopp estava fazendo participação especial do técnico campeão inglês, olha só. Jürgen Klopp está aqui entre nós. O Jürgen Klopp é meu cachorro, para quem eles devem ter entendido, mas para quem não sabe, o Jürgen Klopp é o cachorro que eu chamo só de Klopp. Sim, eu estava dizendo das referências. Eu gosto muito da Glenda. Acho que a Glenda, eu peguei a Glenda assim por muito tempo, né, trabalhando, e acho que a Glenda Kozlowski tem uma capacidade de se reinventar, que eu acho muito legal, assim. Né? A Glenda foi repórter, a Glenda foi apresentadora, a Glenda chegou a narrar alguns esportes na Olimpíada, então algumas coisas assim eu acho a Glenda bem interessante. Eu gosto muito da Fernanda Gentil, que hoje não tá mais no esporte, né? Mas acho a forma, assim, dela ser rápida e dela falar com tanta naturalidade sobre as coisas, acho que aquilo aproxima muito as pessoas. Então eu gosto. Mas acho que é isso, assim. E aí eu gosto muito do Tino Marcos também, por exemplo, né? Pegando uma referência masculina, acho que ele escreve de uma forma que, sei lá, se algum de nós um dia vai escrever, porque ele é muito genial. Assim, sai com uma naturalidade aquele texto que eu fico muito encantada. Sobre os comentários, é isso que eu disse pra vocês, assim, vocês me pegaram no momento que eu acho que a quarentena tá fazendo isso também, né, com a gente, refletir pra caramba sobre tudo. Mas é um momento que a gente tá fazendo muito mais coisa pela internet. E realmente o mundo da internet, ele é um mundo de todo mundo, ao mesmo tempo que é um mundo de ninguém, assim, é um mundo meio sem lei ainda. Existe uma legislação, claro, que existe, as pessoas estão utilizando cada vez mais dessa legislação para, né, para crimes de ódio pela internet e tudo mais. Mas eu tenho sentido muito, assim, isso. A gente faz um programa no YouTube do Esporte Interativo, que é o Mano a Mano, que a gente começou nessa quarentena, eu imagino, nessa pandemia, que eu imagino que a gente siga depois, porque tá com números muito bons. E, assim, os comentários, eles são muito lamentáveis em alguns momentos. E é engraçado porque sou eu e mais 2 comentaristas, e os 2 comentaristas homens. E várias vezes eu tenho a mesma opinião que um deles. E o xingamento, ele só vem a mim. A gente tem a mesma opinião, mas o xingamento, ele só vem a mim. O questionamento, ele só vem a mim. E sempre vem nesse lugar, assim, de essa mulher não sabe nada, tira essa mulher daí. Então, assim, isso me incomoda muito e acho que em outros momentos já me incomodou muito menos. Acho que não devia acontecer em nenhum momento, mas para mim bate diferente em alguns momentos. Em algumas épocas eu, tipo, cago e ando, não tô nem aí. Podem falar o que quiser, que não vai fazer diferença na minha vida. Em outros momentos eu já sinto mais. Aí depende muito como tá a minha cabeça, eu acho. Ô, Tainá, até pegando o gancho nessa pergunta, na sua resposta, você acha que as pessoas, elas estão aceitando a mulher no esporte ou elas estão guardando mais para elas o preconceito? Já me fizeram essa pergunta uma vez, até por isso que eu estou te passando, porque eu, na minha opinião, eu acho que o preconceito não está diminuindo, que as pessoas estão apenas guardando. E eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vi uma entrevista que você deu recentemente, que você falou que lá no começo, né, quando você começou como estagiário do Grêmio, você não podia passar pelo estacionamento do clube, que você tinha que dar a volta para não encontrar os jogadores. Então, já emendando uma segunda pergunta, eu queria saber da sua parte, você acha que quem tem mais preconceito?
os colegas, os torcedores, os atletas, os dirigentes. Não sei se você já teve algum problema, provavelmente já, mas enfim, da onde que você acha que está mais enraizado? Eu não sei se eu consigo definir onde está o maior problema. No geral, eu acho que mais nos colegas e chefes, porque se eles aceitassem com mais naturalidade, na minha opinião, né? Se eles aceitassem com mais naturalidade, os chefes dessem mais espaço para essas mulheres, esse preconceito ele já teria diminuído, porque a gente já veria as mulheres no esporte com mais naturalidade. E a gente ainda não vê, as pessoas ainda ficam. Como a gente estava dizendo aqui, será que você pensa ser comentarista como a Ana Thaís? A gente rapidamente já consegue apontar o nome, porque não são muitas, né, as que tem. E é natural que nesse momento a gente ainda faça esse apontamento muito específico, porque são muito poucas mesmo que tem. Então eu acho que porque são formas diferentes, eu acho, que a coisa é apresentada. A forma do torcedor, principalmente agora nesse mundo da internet que o Samuel estava falando, ela é uma forma muito, assim, ele fala o que ele quer. O Klopp tá quase derrubando aqui o negócio. Ele fala o que ele bem entende, do jeito que ele quer e, tipo, não tá nem aí se a pessoa sente, se a pessoa não sente, se aquilo incomoda, se não incomoda, se é ofensivo, se não é ofensivo, ele fala e ele não tá nem aí. Então, eu acho que o mundo da internet, ele dá mais essa possibilidade das pessoas dizerem. E isso é uma coisa que eu estava comentando ontem aqui na minha família ainda, que eu tinha a esperança de que essa nova geração, dessa galera mais jovem, que naturalmente consome muito YouTube, é muito nosso público também, que essa galera viesse com uma outra cabeça, mas não. Parece que eles vêm com a mesma cabeça, sei lá, dos anos 50, sabe? Continua vindo uma galera com muito preconceito, assim. E aí, bom, o mundo da internet, ele acho que alimenta muito isso. Do lado dos colegas, ele é um preconceito mais velado. Mas, de alguma forma, esse preconceito mais velado é o que te faz perder as oportunidades. Porque ninguém especificamente diz, né? Alguma coisa muito forte, assim, na tua cara. Mas na hora de definir de quem são as oportunidades, elas realmente são das mulheres. E se há uma mulher, incomoda. Em alguns programas eu já vi, isso já aconteceu comigo também em alguns momentos, de você estar no meio de uma discussão e aí acontecer exatamente o que acontece, que eu falei aqui do mundo da internet. Você e outro cara concordam e vocês todos discordam da mesa. Sei lá, tem mais 3, 4 pessoas. Essas 3, 4 pessoas, elas se voltam contra você. Contra o outro, que tem a mesma opinião que você, ele é homem, eles não se voltam. Essa é uma forma. A outra forma, você fala uma coisa, e aí acho que a Carol vai saber muito do que eu tô falando. Você fala uma coisa, aí vem um homem e repete exatamente o que tu disse. Tipo, meio que te traduzindo. E tudo isso tem nome, né? Ou você tem uma opinião sobre um lance X polêmico de uma transmissão, da arbitragem, e outras 2 pessoas não têm, e aí você diz, não, mas eu acho que isso já aconteceu comigo. Não, mas eu acho que essa bola não saiu. Não, mas olha a imagem, Tainá, saiu. Não, a imagem não é conclusiva, ela não saiu. E daí fica me atropelando, fica me atropelando, fica me atropelando. Isso é uma forma também de preconceito, que não aconteceria se fosse um homem ali. Então, são formas muito distintas que isso se manifesta, assim. E eu, assim, hoje eu tenho... Antigamente, nessa época que você citou, Carol, já não pode passar pelo estacionamento e tal. Eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu dizia amém e fazia. Eu estava ligando uma oportunidade, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Tá? Hoje eu já questiono tudo. Né? Hoje eu boto o dedo na ferida, falo. E em vários momentos, quando tu me pergunta assim, será que hoje diminuiu o preconceito ou as pessoas não estão mais falando? Eu tenho um colega que várias vezes diz isso. A gente está assim conversando e ele fala: não vou falar. Ué, por que não vai falar? Não vou falar porque a Tainá vai se incomodar. E aí eu digo: não é que eu vou me incomodar. É que na verdade tu não deveria nem pensar isso. Porque se eu vou me incomodar, certamente tu vai incomodar muito mais gente.
eu acho que é um passo. As pessoas não botarem para fora o seu preconceito, eu já acho que é um passo importante. O próximo passo é que elas nem pensem nisso. Mas aí a gente tem que ter uma paciência de Jó, porque vai demorar este processo. Mas um dia ele vai ter resultado. Tainá, antes de fazer a pergunta, eu queria primeiro dizer que, pô, eu admiro muito o seu trabalho já há algum tempo, inclusive eu queria deixar registrado aqui que você já gravou vários áudios, né, para um programa do Vamos Pro Jogo, que a gente tem um programa na rádio, na Web Rádio Conectados, justamente para pegar a sua opinião em relação à final de Champions e tal, e foi um programa muito bacana, né, o Samu tá de prova aí, a gente usou muito das suas falas, enfim, e a minha admiração só cresce a cada dia, ainda mais agora falando com você, e ainda mais sabendo o nome do seu cachorro, que até apareceu aí no programa, né? Porque o Samu e a Carol sabem, eu sou um apaixonado pelo Klopp, e eu queria falar de um apaixonado pelo Klopp com outro, né? Com outra apaixonada pelo Klopp. Por que você tem essa paixão pelo Klopp? Por que ele te encantou mais a ponto de você colocar o nome dele no seu cachorro, né? O que te chama mais atenção no técnico, que é o atual campeão da Champions, né? E o atual campeão inglês? Então, eu gosto muito do Klopp pelo carisma. Esse é um ponto, eu acho que é o ponto de partida para eu gostar. A forma que ele fala, assim, que ele trata os jornalistas, ele é sempre super simpático. Aqueles óculos dele que eu acho maravilhosos também, super divertidos. Tá, esse é o ponto de partida. Ah, eu curti esse cara, achei ele legal e tarará. Aí, tem o time dele e a forma que o time dele joga. E aí não é esse Liverpool, né? Aquele Borussia Dortmund também tinha muito desse Liverpool. Então, a forma que o time joga, que é um negócio muito intenso, assim, é uma parada... se a gente fizer a comparação hoje vendo o futebol brasileiro, assim, o futebol brasileiro, se tu der uma dormidinha de uns 15 minutos e voltar, possivelmente não vai ter acontecido nada. Se tu vê o jogo do Liverpool em 15 minutos, dessa dormidinha, tu provavelmente vai perder alguma coisa, ou uma puta jogada, tu vai perder alguma coisa, porque é um time muito intenso, um time que joga o tempo inteiro. Antes de ir para a final da Champions, acho que do ano passado, ou do ano retrasado, agora não lembro, o Liverpool estava nas últimas duas, né? Primeira contra o Real e essa última contra o Tottenham. Não lembro qual das duas. Eu peguei emprestado com o Mauro Betting o livro do Klopp. Eu queria comprar já, mas não estava achando. O Mauro me disse que tinha 2 exemplares, me emprestou. E aí eu comecei a ler o livro do Klopp. Ele é apaixonante, assim, tudo. A história dele é muito animal, desde o início, desde quando ele tenta ser jogador e consegue ser jogador, mas não um jogador de sucesso. A partir do momento que ele consegue fazer a transição de jogador para técnico, que é uma coisa muito rápida, porque ele começa a ser técnico muito jovem. Os valores dele é um negócio que vai além do futebol, assim, que eu acho que é o que faz eu me encantar, no fim das contas, por muita gente dessa área. São valores que eu me identifico super, assim. Ele tem uma coisa de, quando contrata os jogadores, querer conversar com esses jogadores antes de fazer a contratação. Então, não é assim, quero contratar o Mané e oferece aí para ele 500 mil euros por semana e vê se ele quer. Não. Ele conversa com o Mané, liga para o Mané e diz, eu tenho X jogador, eu quero fazer o meu time jogar de tal e tal forma e tu te encaixa desse jeito. Tu aceita te encaixar desse jeito? Ou não? Para ti não é interessante? Acho que sim. Então tá. O Liverpool pode contratar o Mané porque ele aceita jogar dessa forma que eu entendo que seja o ideal. Então não é uma coisa meio megalomaníaca, preciso contratar todo mundo, pagar muito caro e contratar os melhores. Porque, na verdade, antes da gente ver esse Liverpool desse jeito, a gente não tinha esses caras como os melhores, né? Só que agora, vendo todos eles juntos nessa engrenagem e tal, a gente tem que vários deles estão entre os melhores. Então, assim, acho que tudo isso, o fato dele dizer, né, quando um jogador tem um filho, por exemplo, né, a esposa engravidou e estava lá, teve filho, a criança nasceu,
E aí ele conversa com o jogador e diz, não, você tá liberado para ir ficar com o seu filho, com a sua esposa nesse dia e 2 dias. Ele tem espaço, caras. Ele é um cara muito humano com os jogadores. E eu acho isso muito importante e diferente. Tainá, eu gostaria de saber como é que você enxerga esse novo cenário do jornalismo esportivo, que hoje não é mais só TV, é TV e internet, né? Então, é a interatividade com o público, a informação, o estilo do programa, que hoje já não cabe, talvez, mais aquelas mesas redondas de antigamente. Queria saber um pouquinho, você que está na TV, na internet, como que você enxerga isso? Qual o melhor momento da sua carreira e o maior desafio que você teve até agora? E para finalizar aqui, Pericão, Thiaguinho ou Belo? Bom, vamos lá, por partes. É difícil te dizer se realmente acabou o espaço para esse negócio de mesa redonda na TV. Eu tenho a sensação que sim, tá? Os números, assim, de todas as emissoras, no fim das contas, mostram que a maior audiência, ela é no momento do evento, do jogo, né? E aí pode ser o jogo, pode ser a Olimpíada, enfim, do evento esportivo, da luta, do jogo de vôlei, da ginástica, enfim. O pré e o pós, isso também tem números legais. De resto, normalmente perde para, sei lá, 3 emissoras de esporte estão com mesa redonda e uma tá com um jogo, mesmo que seja um jogo ruim, normalmente esse jogo ruim ganha dessas 3 mesas. Então, eu não sei se isso aponta uma tendência, essa é uma ideia que o esporte interativo, que a Turner, a Warner, enfim, tem, e também por isso, na verdade, o canal se encerra, que esse canal esportivo é importante mesmo o evento. E se o evento é que dá audiência, é mais interessante que você tenha ele dentro de um canal que tenha outras coisas que também dão bastante audiência, para que ele seja realmente um canal de várias coisas que entregam financeiramente e que entregam ao público também um material legal e interessante. Então, este é um ponto. Só que eu não sei se realmente caminha para o fim dos canais esportivos, ou dos canais segmentados, não só esportivos aqui, mas canais segmentados. Tem gente que faz pesquisas e tal, e que acha que sim, porque é isso, né? Na verdade, a gente consegue ter o que a gente quer na hora que a gente quer hoje, né? Com o YouTube, com o Netflix, com tudo isso que tem à nossa disposição. Então, muita gente tem essa teoria. Eu não sei quanto tempo isso demora, porque muita gente falava isso do jornal. E, de fato, o jornal ele é um veículo hoje muito menos, que dá muito menos retorno financeiro e tudo mais, mas ainda assim é um veículo interessante, que tem credibilidade e tal. Então, eu não sei te dizer se caminha para o fim. Diferenças entre TV e internet, eu vejo muito. Acho que menos no esporte interativo, porque no esporte interativo já tem essa linguagem um pouco mais solta, assim, né? Mais brincalhona, de falar uma linguagem meio de galera mesmo, falar gíria e tal, e tá tudo certo. Acho que para outras emissoras faz mais diferença, porque você tem uma outra linguagem na internet. O que eu percebo muito é que na internet você tem que abrir falando o seu assunto. Por exemplo, o mano a mano que a gente faz. Eu tenho o costume sempre de dizer, oi, gente, papapá, e aí começo a dizer. Então, eu sempre fazia o mano a mano. Na TV eu faço, oi, gente, Liga dos Campeões, tararau, quartas de final, os jogos são esses, não. No YouTube, eu já entendi que o ideal é de cara dizer. Então, eu já abro o mano a mano, por exemplo, dizendo, mano a mano de hoje é jogadores que venceram a Champions contra jogadores que venceram a Copa do Mundo. O Formiga e o Vitor Sérgio estão aqui, blá, 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 blá. Porque a pessoa entra e ela de cara já quer saber qual é o assunto. Porque se eu enrolar para dizer o assunto, ela pode sair. E aí eu já perdi uma pessoa que fica ali, que é importante para a audiência, que dê minutos assistidos, enfim.
Então, eu já entendi um pouquinho dessa diferença de linguagem. A outra coisa é que, óbvio, a internet te permite brincar com muita coisa, né? Te permite fazer meme, enfim, te permite brincar com N situações. A internet, para mim, as minhas redes sociais, eu já entendi também que eu posso ali propor um debate com o meu público. Então, esses dias, por exemplo, eu propus um debate que era sobre ídolo, que eu já disse aqui para vocês que eu não tenho ídolo e tal. E a maioria das pessoas tem um ídolo, né? Seja no futebol, seja na música, seja sei lá onde. Eu não tenho. E aí eu acho que por vários motivos. Mas aí eu questionei as pessoas isso, assim, o que te faz ter alguém como ídolo? Qual valor é importante? Então eu gosto de ter essas discussões, às vezes, com o meu público. Uma discussão, por exemplo, sobre os gritos de bicha no estádio, que é uma discussão que eu também várias vezes proponho ali, enfim. Coisas que às vezes na TV, como é muito dinâmico, é muito com tempo específico, e de um assunto específico hoje, né? Porque eu falo mais de Liga dos Campeões na TV, eu não tenho esse tempo para propor esse debate. Então, acho que também as redes sociais, por exemplo, elas te permitem isso. Acho que isso que está acontecendo agora, até estava conversando isso com meus pais, isso que está acontecendo agora do Flamengo com uma TV, né, de clube e tal, e querer passar os jogos pela internet, tarará, acho super interessante. Acho que e tudo que aconteceu nesse caso, a MP que o Bolsonaro assinou, tipo, muito rápido e tal, acho que não tem nexo o jeito que foi feito, mas acho que vale muito a discussão sobre será que os clubes têm que ter realmente esse direito e quando é mando de campo do mandante, ele que tem o direito, e, enfim, acho que vale super essa discussão para a gente pensar no bem do futebol brasileiro. Só que aí entram outras discussões, assim. A gente já entendeu que o Flamengo, por mais que seja o Flamengo, com essa massa que é o Flamengo, não conseguiu, nessas primeiras 2 transmissões, lucrar, de fato, um dinheiro interessante. Será que é fácil para os clubes fazerem isso? Porque não é à toa que a Globo transmite, né, futebol há 200 mil anos. É porque sabe o que faz, é porque faz com qualidade. Você não vai conseguir em um final de semana, pá, vou mudar e vou fazer aqui uma transmissão pela internet e vai dar tudo certo. Não vai. Mas acho que vale super essa discussão. E aí, já nessa discussão, que é uma outra coisa que entra na internet, é a coisa do jornalista que abre o seu time, né? Que eu acho que em Flá TV vingando, e aí outras TVs de clubes tendo mais força ainda, não é nem vingando, porque a Flá TV, óbvio que vingou, mas em fazendo mais essas coisas assim, eu acho que esses jornalistas vão passar a ter mais espaço. O Flamengo acho que já fez até umas lives com Flazoeiro, enfim, já fez assim algumas coisas usando outros influenciadores. Então acho que essa galera daqui a pouco pode ter mais espaço. Mas também acho que tem 80 discussões nesse assunto, Samuel. Mas também acho que vamos pensar aqui, hoje o Flamengo está ganhando tudo. Então, óbvio que o torcedor só quer coisas positivas sobre o Flamengo, porque realmente a gente pouco tem a criticar, a gente nada tem a criticar dentro de campo. Então, faz sentido o torcedor assistir na Flá TV, por exemplo. Agora, vamos pensar no clube, e aí estou falando porque eu trabalhei dentro do clube. Eu trabalhei dentro do Grêmio, na Grêmio TV. Vamos pensar quando o clube está passando por uma situação merda. Tá quase sendo rebaixado, tá ali brigando nas últimas posições, tá? Aí tu vai assistir o jogo. Aí, vou usar o exemplo do Flamengo aqui. Digamos que o Flamengo tá quase caindo pra 2ª divisão, pela primeira vez na história, uma puta crise, o torcedor tá indignado, irritadíssimo, e aí você vai assistir o jogo na Flá TV e vai ser só elogio, porque é óbvio, é um veículo oficial do clube. O veículo oficial não vai criticar. E aí o torcedor vai ficar indignado, porque na hora que o time tá quase caindo, ele quer que todo mundo critique. Ele não quer que alguém elogie, ele quer que alguém fale ali o que ele pensa. Então, acho que tem, assim, 200 coisas para se discutir sobre tudo isso que está acontecendo de TV, de internet, de clube, comando de campo e tudo mais.
Perfeito. Bom, Tainá, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria, para a gente terminar, que você contasse para a gente alguém que você ainda não entrevistou, que você tem vontade, ou, enfim, algum evento que você ainda não cobriu, que você tem vontade. Enfim, um sonho ainda na carreira. Ai, que difícil, eu não sou assim de fazer grandes projeções. Alguém que eu quero sonho. Alguém que eu quero sonho, mas que você tenha vontade, talvez. Eu tenho curiosidade, assim. Eu tenho curiosidade de entrevistar Clopão da Massa, né? Maravilhoso, imagina. Eu entrevistando o Klopp e mostrando foto de Clopinho. Seria maravilhoso. Mas eu tenho curiosidade de entrevistar Ronaldinho Gaúcho. Tenho curiosidade de saber o que se passa naquela mente, o que ele pensa sobre essa idolatria louca que as pessoas têm por ele. Como era o Messi naquele tempo, né, que Messi não era Messi ainda, era só mais um jogador. Claro, se tinha expectativa já no Barcelona, mas que não era esse cara que se tornou. Mas tenho vontade de entrevistar o Ronaldinho agora, assim. Não aquele que jogava, que eu sei que não ia me dizer muita coisa. Porque tinha respostas muito prontas, assim. Tenho vontade de entrevistar esse Ronaldinho Gaúcho de agora, depois de tudo que passou, de tudo isso. Tenho essa curiosidade. E cobertura, eu acho que eu tenho vontade de cobrir... tenho vontade de cobrir uma Copa do Mundo feminina. Porque acho que tem muito... Aquelas mulheres têm muito a dizer. E a gente tem muito a ouvir. Perfeito. Tainá, obrigada, viu, por você ter separado um tempinho aí para conversar com a gente. Foi um aprendizado aqui, ouvir suas histórias. A mulher da Liga dos Campeões do Brasil. Imagina, eu que agradeço o convite. Isso, obrigada. Eu que agradeço o convite e já digo a vocês que acho que foi a entrevista mais... que as pessoas chegaram, acho que mais preparadas e mais diferente, assim, com perguntas mais... que me fizeram mais pensar, sabe? Não é aquilo que... é a pergunta e tal, e você meio que já sabe que vai responder. Essa de vocês me fez pensar em várias coisas. Então, parabéns, foi muito bom. Muito obrigada. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a Tainá Espinosa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Vamos pro final do vídeo!